As leis morais. Rodolfo Caligaris. Nota do autor: os assuntos desenvolvidos nesta obra apoiam-se em O Livro dos Espíritos, parte 3ª, ou foram por ele inspirados. 1. As leis divinas. Desde tempos imemoriais, a ciência vem se dedicando exclusivamente ao estudo dos fenômenos do mundo físico, suscetíveis de serem examinados pela observação e experimentação, deixando a cargo da religião o trato das questões metafísicas ou espirituais. Com o avanço científico nos últimos séculos, principalmente no 19º, o divórcio entre a ciência e a religião transformou-se em beligerância. Apoiada na razão, e superestimando os descobrimentos no campo da matéria, a ciência passou a zombar da religião, enquanto esta, desarvorada e ferida em seus alicerces, os dogmas sem prova revidava como podia, lançando anátemas às conquistas daquela, apontando-as como contrárias à fé. Devido à posição extremada que tomaram e ao ponto de vista exclusivo que defendiam, ciência e religião deram à humanidade a falsa impressão de serem irreconciliáveis e que os triunfos de uma haveriam de custar, necessariamente, o enfraquecimento da outra. Não é assim, felizmente. O espiritismo, embora ainda repelido e duramente atacado, tanto pela ciência como pela religião ditas oficiais, veio trazer, no momento oportuno, preciosa cota de conhecimentos novos, do interesse de ambas, oferecendo-lhes, com isso, o elo de ligação que lhes faltava, para que se ponham de acordo e se prestem mútua cooperação, porque, se é exato que a religião não pode ignorar os fatos naturais comprovados pela ciência, sem desacreditar-se, esta, igualmente, jamais chegaria a completar-se se continuasse a fazer tábua rasa do elemento espiritual. Graças ao espiritismo, começa-se a reconhecer que o homem, criatura complexa que é, formada de corpo e alma, não sofre apenas as influências do meio físico em que vive, quais o clima, o solo, alimentação, etc., mas tanto mais as influências da psicosfera terrena, ou seja, das entidades espirituais, boas ou más, que coabitam este planeta, os chamados anjos ou demônios, as quais interferem em seu comportamento em muito maior escala do que ele queira admitir. Daí a recomendação do Cristo: orai e vigiai para não cairdes em tentação. Graças ainda ao Espiritismo, sabe-se, hoje, que o espírito, ou alma, não é mera função do sistema sensório-nervoso cerebral, como apregoava a pseudociência materialista, nem tampouco um centelha informe, incapaz de subsistir por si mesma, como imaginavam as religiões primevas ou primárias, mas sim um ser individualizado, revestido de uma substância quintessenciada, que, apesar de imperceptível aos nossos sentidos grosseiros, é passível de, enquanto encarnado, ser afetado pelas enfermidades ou pelos traumatismos orgânicos, mas que, por outro lado, também afeta o indumento, soma, de que se serve durante a existência humana, ocasionando-lhe, com suas emoções, distúrbios funcionais e até mesmo lesões graves, como atesta a psiquiatria moderna ao fazer medicina psicossomática. Quanto mais o homem desenvolve suas faculdades intelectuais e aprimora suas percepções espirituais, tanto mais vai se inteirando de que o mundo material, esfera de ação da ciência, e a ordem moral, objeto especulativo da religião, guardam íntimas e profundas relações entre si, concorrendo, um e outra, para a harmonia universal, mercê das leis sábias, eternas e imutáveis que os regem, como sábio, eterno e imutável é o seu legislador. Não pode nem deve haver, portanto, nenhum conflito entre a verdadeira ciência e a verdadeira religião. Sendo, como são, expressões da mesma verdade divina, o que precisam fazer é dar-se as mãos, apoiando-se reciprocamente, de modo que o progresso de uma sirva para fortalecer a outra e, juntas, ajudem o homem a realizar os altos e gloriosos destinos para que foi criado. Capítulo 1.
Questão 614 e seguintes. 2. O conhecimento da lei natural. Depois de muitos séculos de desunião, ou, pior ainda, de estúpida e feroz hostilidade recíproca, eis que as igrejas cristãs começam a compreender a conveniência de colocarem em segunda plana as questúnculas que as dividem, para darem mais ênfase ao objetivo essencial que lhes é comum, a edificação das almas para o bem, dispondo-se a envidar sérios esforços no sentido de extinguirem, em suas respectivas hostes, o malfadado sectarismo, responsável por tantos males, substituindo-o por um espírito de tolerância e de colaboração mútuas. Esse nobre movimento constitui, sem dúvida, uma excelente contribuição à causa da fraternidade universal. Não deve, entretanto, parar aí, mas sim evoluir até o reconhecimento de que as demais religiões, embora não cristãs, também são dignas de todo respeito, pois na doutrina moral de cada uma delas existe algo de sublime, capaz de levar os seus profitentes ao conhecimento e observância da lei natural estabelecida por Deus para a felicidade de todas as criaturas. Ninguém contesta ser absolutamente indispensável habituar-nos, pouco a pouco, com a intensidade da luz para que ela não nos deslumbre ou encegueça. A verdade, do mesmo modo, para que seja útil, precisa ser revelada de conformidade com o grau de entendimento de cada um de nós. Daí não ter sido posta, sempre, ao alcance de todos, igualmente dosada. Para os que já alcançaram apreciável desenvolvimento espiritual, muitas crenças e cerimônias religiosas vigentes aqui, ali e acolá, parecerão absurdas, ou mesmo risíveis. Todas têm, todavia, o seu valor, porquanto satisfazem a necessidade de grande número de almas simples que a elas ainda se apegam e nelas encontram o seu caminho para Deus. Essas almas simples não estão à margem da lei do progresso e, após uma série de novas existências, tempo virá em que também se libertarão de crendice e superstições para se nortearem por princípios filosóficos mais avançados. Por compreender isso foi que Paulo, em sua primeira epístola aos Coríntios, 13:11, se expressou desta forma. Quando eu era menino, falava como menino, julgava como menino, discorria como menino, mas, depois que cheguei a ser homem feito, dei de mão as coisas que eram de menino. Kardec, instruído pelas vozes do alto, diz-nos que em todas as épocas e em todos os quadrantes da terra, sempre houve homens de bem, profetas, inspirados por Deus para auxiliarem a marcha evolutiva da humanidade. Destarte, para o estudioso, não há nenhum sistema antigo de filosofia, nenhuma tradição, nenhuma religião, que seja despecenda, pois em tudo há germes de grandes verdades que, se bem pareçam contraditórias entre si, dispersas que se acham em meio de acessórios sem fundamento, facilmente coordenáveis se vos apresentam, graças à explicação que o Espiritismo dá de uma imensidade de coisas que até agora se nos afiguravam sem razão alguma, e cuja realidade está irrecusavelmente demonstrada. Capítulo 1, questão 619 e seguintes. 3. A progressividade da revelação divina. Primeiro, há uma opinião generalizada de que, sendo a Bíblia um livro de inspiração divina, tudo o que nela se contém, de capa a capa, forma um bloco indiviso, uma unidade indecomponível, um repositório de verdades eternas, e que, rejeitar-lhe uma palavra que seja, seria negar aquele seu caráter transcendente. É preciso, entretanto, dar-nos conta de que entre a época em que foi escrito o Pentateuco de Moisés e aquela em que João escreveu o Apocalipse, decorreram séculos e séculos, durante os quais a humanidade progrediu, civilizou-se e sensibilizou-se, devendo ter ocorrido, paralelamente com esse desenvolvimento, um acréscimo correspondente nos valores morais da revelação divina, como de fato ocorreu. Por outro lado, sendo o progresso constante e infinito, essa revelação, necessariamente, também deve ser ininterrupta e eterna,
não podendo haver cessado, por conseguinte, como alguns o supõem, com o último livro do Novo Testamento. Certo, sendo Deus a perfeição absoluta, desde a eternidade, sempre revelou o que é perfeito, como lembra um renomado pensador contemporâneo traço. Mas os recipientes humanos da antiguidade receberam imperfeitamente a perfeita revelação de Deus, devido à imperfeição desses humanos recipientes, porquanto, o que é recebido segundo o modo do recipiente. Se alguém mergulhar no oceano um dedal, vai tirar, não a plenitude do oceano, mas a diminuta fração correspondente ao pequenino recipiente do dedal. Se mergulhar no mesmo oceano um recipiente de litro, vai tirar da mesma imensidade medida maior de água. O recipiente não recebe segundo a medida do objeto, mas sim segundo a medida do sujeito. Na razão direta que o sujeito ou recipiente ampliar o seu espaço, a sua receptividade, receberá maior quantidade do objeto. Aos homens das primeiras idades, extremamente ignorantes e incapazes de sentir a menor consideração para com os semelhantes, entre os quais o único tipo de justiça vigente era o direito do mais forte, não poderia haver outro meio de sofrear-lhes os ímpetos brutais senão fazendo-os crer em deuses terríveis e vingativos, cujo desagrado se fazia sentir através de tempestades, erupções vulcânicas, terremotos, epidemias, etc., que tanto pavor lhes causavam. O sentimento religioso dos homens teve, pois, como ponto de partida, o temor um poder extraterreno, infinitamente superior ao seu. E foi apoiado nisso que Moisés pôde estabelecer a concepção de Jeová, uma espécie de amigo todo-poderoso, que, postando-se à frente dos exércitos do povo judeu, ajudava em suas batalhas, dirigia-lhe os destinos, assistia-o diuturnamente, mas exigia dele a mais completa fidelidade e obediência, bem assim o sacrifício de gado, aves ou cereais, conforme as posses de cada um. Era como levar os homens à aceitação do monoteísmo e encaminhá-los a um princípio de desapego dos bens materiais, que tinham em grande apreço. O Velho Testamento oferece-nos um relato minucioso dessa etapa da evolução humana. Vê-se, por ali, que o Deus de Abraão e de Isaac, uma divindade zelosa dos israelitas, que faz com eles um pacto, ex. 34:10, pelo qual se compromete a obrar prodígios em seu favor, mas que, ciumento, manda passar a espada, pendurar em forcas ou lapidar os que se atrevam a adorar outros deuses. Êxodo, capítulo 32 versículo 27, Números capítulo 25 versículo 24, Deuteronômio, capítulo 13, e, com requinte de um mestre cuca, estabelece como preparar e executar os holocaustos em sua memória ou pelos pecados do seu povo. Lev. Capítulos 1-7. Por essa época, conquanto fossem, talvez, os homens mais adiantados espiritualmente, os judeus não haviam atingido ainda um nível de mentalidade que lhes permitisse compreender que, malgrado a diversidade dos caracteres físicos e culturais dos terrícolas, todos pertencemos a uma só família, a humanidade. E porque não pudessem assimilar lições de teor mais elevado a par das ordenações de Moisés especificamente nacionais que tinham por objetivo levá-los a uma estreita solidariedade racial e regras outras, oportunas porém transitórias que servissem para discipliná-los durante o êxodo, receberam também a primeira grande revelação de leis divinas, o Decálogo, que lhes prescrevia o que não deviam fazer em dano do próximo. Chegou o momento, todavia, em que a humanidade devia ser preparada para um novo avanço. 4. A progressividade da revelação divina. Segundo ponto, surgiu Cristo, proclamando: sede perfeitos, porque perfeito é o vosso Pai Celestial. Não fora nada fácil fazer que os homens, contrastando seu orgulho odiento, limitassem seu direito de vingança e, vencendo seu forte egoísmo, se dispusessem a levar seus melhores bens ao templo, para oferecê-los em sacrifício. Neste novo passo,
Entretanto, a dificuldade é bem maior. O Cristo pede-lhes que renunciem a qualquer espécie de desforra, que, as ofensas recebidas, retribuam com o perdão e a prece pelos ofensores, e que se sacrifiquem a si mesmos em benefício dos outros, até mesmo dos inimigos. Para conduzi-los à realização de tal magnanimidade, dá-lhes então uma doutrina excelsa, em que Deus já não é aquele ser faccioso, que faz dos israelitas a porção escolhida dentre todos os povos, 19:5, mas sim o Pai nosso, isto é, de todas as nações e de todas as raças, porque para ele não há acepção de pessoas. Atos 10:34, Rom 2:11. Ante essa estupenda revelação, desmoronam, diluem-se todas as diferenças do antigo concerto. Já não há judeus e gentios, sacerdotes e plebeus, senhores e escravos, todos são iguais, porque filhos do mesmo Pai justo é, bondoso, que nos criou por amor e quer que todos sejamos partícipes de sua glória. São frequentes, no Evangelho, as referências do Cristo a essa irmandade universal, tão em contraposição ao sectarismo estreito da legislação mosaica. Sirva-nos de exemplo apenas a seguinte: certa ocasião, quando pregava, foi interrompido por alguém que lhe disse: eis que estão, ali fora, tua mãe e teus irmãos, os quais desejam falar-te. Ao que ele respondeu: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E, estendendo a mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque todo aquele que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e mãe. Mate 12:46-50. Contrariamente ainda à expectativa dos judeus, que sonhavam com as delícias de um reino terrestre, de que teriam a hegemonia, pois a isso se cingiam suas esperanças, o Cristo anuncia-lhes algo diferente: o reino dos céus, ou seja, uma vida de felicidade mais intensa e mais duradoura, nos planos espirituais, de cuja existência nem sequer suspeitavam. Esse reino, porém, não pode ser tomado de assalto, à força. Para merecê-lo, cada qual terá que, em contrapartida, edificar-se moralmente, o que vale dizer, pôr-se em condições de ser um de seus súditos. Então nos instrui, solícito, no maravilhoso Sermão da Montanha: bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes, os que têm a candura e a adorável simplicidade das crianças, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os brandos e pacíficos, os que tratam a todos com afabilidade, doçura e piedade, sem jamais usar de violência, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, os que, havendo vencido seus impulsos inferiores, não se permitem qualquer ato, nem mesmo uma palavra, ou menor pensamento impuro, que possa ofender o próximo em sua honorabilidade, pois eles verão a Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, os que perdoam e desculpam as ofensas recebidas e, sem guardar quaisquer ressentimentos, se mostram sempre dispostos a ajudar e a servir aqueles mesmos que os magoaram ou feriram, pois, a seu turno, obterão misericórdia. Não resistais ao que vos fizer mal, antes, se alguém te ferir na face direita, oferece-lhe também outra. Ao que quer demandar contigo em juízo para tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a ir carregado 1000 passos, vá com ele ainda mais outros 2000. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos têm ódio, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai, que está nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque, se não amais senão os que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis nisto de especial? Não fazem também assim os gentios? Mate, capítulo 5.
ressaltando a superioridade do anunciado reino celestial sobre as posses e os gozos materiais, acrescenta ainda: não querais acumular tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça os consomem, e onde os ladrões os desenterram e roubam, mas formai para vós tesouros no céu, onde não os consome a ferrugem nem a traça, e onde os ladrões não os desenterram nem roubam. Mate 6, 19-20. Conquanto estas normas de ética datem de há quase 2 milênios, poucos são os que as compreendem e ainda menos os que as praticam, dizem-nos os Espíritos do Senhor. Capítulo 1, questão 627, e foi certamente prevendo isso que 5. A progressividade da revelação divina. Terceiro. Ao soar a hora de sua saída deste mundo, Jesus, em colóquio amoroso com seus discípulos, procura confortá-los, dizendo-lhes: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas e, pois, vou aparelhar-vos o lugar. Depois virei outra vez e tomar-vos-ei para mim mesmo, a fim de que, onde eu estiver, estejais também. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai que vos envie outro Consolador, para que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, a quem o mundo não pode receber, porque o não vê, nem o conhece. Vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. O Consolador, que é o Espírito Santo a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que vos tenho dito. E após dar-lhes outras instruções, exortando-os à prática do amor universal, conforme o preceito que lhes dera, repete-lhes: convém-vos que eu vá, pois, se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas, se eu for, vo-lo enviarei. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, aquele Espírito de verdade, ele vos ensinará todas as verdades, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que estão para vir. João, capítulos 14, 15, 16. Diante disso, como podem as religiões que se fundamentam exclusivamente na Bíblia afirmar que têm a posse da verdade total, se o Cristo não dissera tudo o que tinha a dizer, antes deixou muito para ser revelado posteriormente, o que só se daria quando viesse o Consolador? Ensina a teologia tradicional que esse Consolador já teria vindo no dia de Pentecostes. Estará certa? Nesse dia, de fato, foram os apóstolos influenciados pelas potestades do alto, que lhes abriram as inteligências e provocaram a eclosão de suas faculdades medianímicas, necessárias à tarefa que iriam desempenhar. Não se tratava, porém, da realização da promessa quanto à vinda do Consolador, o Espírito de verdade. Vejamos por que, segundo os textos evangélicos que vimos de transcrever, a missão do Consolador seria ensinar aquelas coisas que Jesus não pudera dizer, porque os homens não estavam em estado de compreendê-las, bem como fazer lembrar tudo o que for ensinado por ele. Ora, se o Cristo não dissera tudo quanto tinha a dizer, porque nem mesmo seus discípulos podiam, ainda, entender certas verdades, será que, algumas semanas depois, já haviam esses mesmos homens alcançado as luzes necessárias à compreensão do que ele deixara de dizer? Só mesmo quem desconhecesse por completo a natureza humana poderia admitir tal hipótese. Talvez se diga que precisamente para dar-lhes esse entendimento é que disseram o Espírito Santo sobre os apóstolos. Mas, basta ler Atos, capítulo 2, onde o episódio de Pentecostes vem narrado, para verificar que nada de novo lhes foi dito, nenhum ensino especial lhes foi ministrado, nessa ocasião. Admitisse ainda que eles tivessem recebido alguma revelação particular, de que as Escrituras não nos dão notícia, então deveriam ter ficado aptos a elucidar todos os pontos dúbios, obscuros ou omissos do Evangelho. Muito ao contrário disso,
Entretanto, o que se sabe é que a interpretação contraditória dos ensinos do Mestre, desde os primeiros séculos, dividiu o cristianismo em numerosas seitas, cada uma delas se supondo proprietária exclusiva da verdade, as quais, empenhando-se em lutas impiedosas e cruentas, impuseram à humanidade o sacrifício de milhões e milhões de vidas. Os 50 dias que decorreram da ressurreição ao Pentecostes, assim como não seriam suficientes para dar aos homens os conhecimentos que só podem ser adquiridos a longo prazo, seriam poucos, igualmente, para que houvessem esquecido as palavras do Mestre e se fizesse preciso recordá-las, tanto mais que, durante 40 dias, permaneceu ele cá na terra, manifestando-se aos discípulos, antes de ascender aos céus. Não sendo exato que o Consolador tenha sido enviado no dia de Pentecostes, conforme ficou demonstrado, é de perguntar-se, teria ele aparecido em outra ocasião? Quando? 6. A progressividade da revelação divina. Quarto. Se atentarmos bem para estas palavras de Jesus, ao anunciar o Consolador, para que ele fique eternamente convosco, e estará em vós, não há como deixar de reconhecer, diz Kardec, que isto não pode aplicar-se senão a uma doutrina que, quando assimilada, pode permanecer para sempre conosco, ou em nós. O Consolador, assim, personifica uma doutrina eminentemente consoladora, que, na época oportuna, viria trazer aos homens as consolações de que iriam precisar, pois não as encontrariam nas religiões materializadas erigidas à sombra da cruz. Com efeito, tais religiões, desvirtuando completamente os ensinamentos do Cristo, transformaram-nos num amontoado de dogmas esdrúxulos, incompreensíveis e falsos que, por não falarem à inteligência nem tocarem o coração dos homens, acabaram levando-os à descrença, ao materialismo e, consequentemente, ao desvario. Essa nova doutrina só pode ser o Espiritismo, porque só ele, em seu tríplice aspecto de ciência, filosofia e religião, possui condições para realizar todas as promessas do Consolador. Ao mesmo tempo que explica e desenvolve tudo quanto Jesus ensinara por parábolas ou em linguagem velada, dá ao homem o conhecimento exato de si mesmo, de onde vem, para onde vai e por que está na terra, coisas que não puderam ser reveladas antes, porque os tempos não eram chegados. Sim, jamais permitiu Deus que o homem recebesse comunicações tão completas e instrutivas como as que hoje lhe são dadas. Ibidem, questão 628. As ideias vagas e imprecisas da vida futura, contidas no Evangelho, acrescenta agora o Espiritismo a demonstração palpável e inequívoca da existência do mundo espiritual, desvenda-nos as leis que o regem, suas relações como o mundo invisível, a natureza e o estado dos seres que o habitam e, por conseguinte, o destino do homem depois da morte, destino esse feliz ou desgraçado, não por se haver crido desta ou daquela forma, mas segundo o grau de pureza e perfeição adquirida. Com isso, a viva crença, dá-lhes um seguro ponto de apoio desfazendo a dúvida pungente que pairava em torno da sobrevivência. Por ele ficamos sabendo ainda, que todos os que se amam podem reencontrar-se no além, porquanto não existem abismos intransponíveis a separar-nos definitivamente uns dos outros. Nem mesmo aqueles que se comprometeram seriamente com a justiça divina ficam esquecidos. Assim como aqui na terra há criaturas abnegadas e generosas que se dedicam à tarefa de amparar os que se aviltaram nos chavascais do vício e do crime, salvando-os da degradação, também no mundo espiritual há seres bondosos e devotados cuja missão é socorrer as almas infelizes guiando-as no conhecimento de Deus. O Espiritismo veio revelar-nos, também, que não há culpas irremissíveis nem penas eternas, que o sofrimento pode ser vencido pelo arrependimento sincero e a devida reparação dos males cometidos por via da lei das vidas sucessivas, lei sublime esta, que esclarece, com uma lógica irretocável, todas as aparentes anomalias da vida terrena, quais as diferenças de aptidões intelectuais e morais,
as desigualdades de sorte e de posição social, as enfermidades e os aleijões congênitos, as mortes prematuras, e quantos problemas possam ser levantados no tocante ao ser, ao seu destino vário e às muitas dores que o excruciam. Que amplitude dá o Espiritismo ao pensamento do homem! Que vastos e esplêndidos horizontes lhe descortina com a revelação de que a vida nos planos espirituais e a vida corpórea são dois modos de existência, que se alternam para a realização do progresso. Longe de ser um punhado de argila que se agita, hoje, para voltar, amanhã, ao seio da Mãe Natura, é o homem um ser imortal, evolvendo incessantemente através das gerações de um determinado mundo, e, em seguida, de mundo em mundo, até a perfeição, sem solução de continuidade. Ensejando tão alta visão das coisas, a doutrina espírita faz que o homem empreste menos importância às vicissitudes terrenas, assim como, pela perspectiva de felicidade que lhe mostra, ajuda-o a ganhar paciência e resignação nos mais duros reveses, infundindo-lhe a necessária coragem para prosseguir, sem desfalecimento, até o termo de sua longa, mas gloriosa jornada. Destarte, pelos novos cabedais que dá ao homem, pela fé inabalável que lhe comunica, pelas consolações que lhe oferecem quaisquer circunstâncias da vida, e pela radiosa esperança com que o faz encarar o futuro, o Espiritismo é, de fato, o verdadeiro Consolador. Talvez nos indaguem, se a manifestação das leis divinas é ininterrupta e eterna, como foi afirmado no primeiro capítulo desta série. O Espiritismo, a seu turno, não está fadado a ceder lugar a uma outra grande revelação, superior à que ele nos trouxe. Responde a isso o próprio Kardec, ligado a todos os ramos da economia social, aos quais empresta o apoio de suas próprias descobertas. O Espiritismo assinalará sempre todas as doutrinas progressivas de qualquer ordem que elas sejam, elevadas ao estado de verdades práticas, etc. Marchando com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado, porque, se novas descobertas demonstrassem estar em erro sobre um certo ponto, ele se modificaria sobre esse ponto. Se uma nova verdade se revelar, ele aceitará. Gen. Capítulo 1, número 55. 7. O problema do mal. Desde as mais priscas eras o homem tem observado que, a par das boas coisas que tornam a vida deleitável, outras existem ou acontecem que são reverso da medalha, isto é, só causam aflições, dores e prejuízos. Foi, por isso, induzido a crer seja o governo do mundo partilhado por duas potestades rivais, Deus, fonte do bem, e Satanás, agente do mal. Essa crença nos dois princípios antagônicos em luta pela hegemonia foi e continua sendo a base das doutrinas religiosas de todos os povos, inclusive católicos e reformistas. Entre estes, a ideia de que uns se salvam e outros se perdem para todos sempre é geral, havendo até quem afirme que o número dos perdidos é muito maior do que a cifra dos bem-aventurados. Quer isso dizer que o mal seria mais forte que o bem, e que Satanás estaria conseguindo derrotar a Deus, frustrando-lhe os desígnios de salvação universal. Em que pese a ancianidade de tais conceitos, são falsos e insustentáveis, diríamos mesmo heréticos. Com efeito, admitir o triunfo do maligno, dano da humanidade, é o mesmo que negar ao Pai Celestial os atributos da onisciência e da onipotência sem os quais não poderia ser verdadeiramente Deus. O Espiritismo, que é o Paracleto anunciado pelo Cristo, contrariando os ensinos da teologia tradicional, esclarece-nos que o bem é a única realidade eterna e absoluta em todo o universo, sendo o mal apenas um estado transitório, tanto no plano físico, no campo social, como na esfera espiritual. Para que se compreenda isto, é preciso, entretanto, considerar não as consequências imediatas de tudo quanto observamos, mas sim os seus efeitos imediatos futuros, porque só estes, ao longo dos anos,
dos séculos ou dos milênios é que farão ressaltar nitidamente a infalibilidade da providência divina frente aos destinos da criação. Certos fenômenos geológicos, por exemplo, podem ter sido considerados catastróficos à época em que ocorreram. Foram eles, porém, que compuseram os continentes e formaram os oceanos, emprestando-lhes os aspectos maravilhosos que hoje nos extasiam, provocando-nos arroubos de admiração. Muitas guerras internacionais e outras tantas revoluções intestinas, embora se constituam, como de fato se constituem, dolorosos flagelos para as gerações que nelas são envolvidas, dão ensejo, por seu turno, à queda de tiranos e opressores, à extinção de preconceitos e privilégios iníquos, à mudança de costumes arcaicos, ao progresso tecnológico e quejandos, resultando daí, em favor dos pósteros, que seremos nós mesmos, em novas reencarnações, a melhoria das instituições, maior liberdade de pensamento e de expressão, uma justiça mais perfeita, maior conforto nos sistemas de transportes, de comunicações, nos lares, etc. Quando não, é por meio delas que os maus se castigam reciprocamente, consoante o ensinamento: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Um dia, ainda que longínquo, cansadas de sofrer o choque de retorno de suas crueldades, ditadas pelo egoísmo, pelo orgulho e outros sentimentos tais, as nações aprenderão a valorizar a paz, buscando-a, então, sincera e veementemente, através da fraternidade e do solidarismo cristão. Assim também acontece com as nossas almas. Criadas simples e ignorantes, mas dotadas de aptidões para o desenvolvimento de todas as virtudes e a aquisição de toda a sabedoria, a mister de vida, pós-vida, neste orbe e em outros, passar por um processo de burilamento que muitas farão sofrer. É a luta pela subsistência. São as enfermidades, as insatisfações, os conflitos emocionais, os desenganos, as imperfeições próprias e daqueles com os quais convivemos, enfim, as mil e uma vicissitudes da existência. Nesse autêntico intervir, usando e abusando do livre-arbítrio, cada qual vai colhendo vitórias ou amargando derrotas, segundo o grau de experiência conquistada. Uns riem hoje, para chorarem amanhã, e outros, que agora se exaltam, serão humilhados depois. Tudo, porém, concorre para enriquecer nossa sensibilidade, aprimorar nosso caráter, fazer que assim nos desabrochem novas faculdades, o que vale dizer, se dilate nossos gozos e aumente nossa felicidade. Bendito seja, pois, o Espiritismo pela revelação dessa verdade e luz da qual se nos patenteia, esplendorosamente, a bondade infinita de Deus. Capítulo 1, questão 634. 8. A responsabilidade do mal. Ao justificar o dogma das penas eternas a que seriam condenados os pecadores impenitentes, a teologia argumenta que, não obstante o homem seja finito, isto é, limitado em sabedoria, virtudes e poderio, sua culpa se torna infinita pela natureza infinita do ofendido, Deus, e, consequentemente, infinito deve ser, também, o respectivo castigo. Sustenta, portanto, a tese de que o elemento moral do delito esteja intimamente ligado à qualidade do ofendido e não à resolução e malícia do ofensor, tese essa capciosa e iníqua. Capciosa, porque transfere do agente para o paciente a gravidade do ato culposo. Iníqua, porque não leva em conta os atributos da divindade, supondo-a menos perfeita que a humanidade. Sim, porque um homem sensato certamente nem sequer tomaria em consideração as ofensas que lhe fossem dirigidas por uma criança ou por um idiota, como, então, admitir-se possa Deus consentir sejamos castigados eternamente pelo haver ofendido, infantes espirituais que somos, com vossa imensa ignorância ou inconsciência. A doutrina espírita, ao contrário, defende o princípio de que a culpa por toda e qualquer ofensa é sempre proporcional ao grau de conhecimento e à determinação volitiva de quem a pratica,
e nunca a importância de quem a recebe. Isso ensinou o próprio Jesus, o Rei dos Reis, quando suplicou em favor dos que o crucificaram. Perdoa-os, Pai, pois não sabem o que fazem. Em verdade, quanto melhor saibamos discernir e mais livremente possamos decidir entre o bem e o mal, tanto maior será a nossa responsabilidade. Assim, diz Kardec, mais culpado é, aos olhos de Deus, o homem instruído que pratica uma simples injustiça, do que o selvagem e ignorante que se entrega aos seus instintos. Capítulo 7, questão 637. Colhamos ainda, em Lido Zé. Questão 639, 640 e 641. Mais alguns esclarecimentos em torno dessa magna questão. Pode o mal, não raro, ter sido cometido por alguém em circunstâncias que o envolveram, independentemente de sua vontade ou por injunções a que teve de submeter-se nessas condições. A culpa maior é dos que hajam determinado tais circunstâncias ou injunções, porque perante a justiça divina cada um se faz responsável não só pelo mal que haja feito, direto e pessoalmente, como também pelo mal que tem ocasionado em decorrência de sua autoridade ou de sua influência sobre outrem. Ninguém, todavia, jamais poderá ser violentado em seu foro íntimo. Isto posto, quando compelidos por uma ordem formal, seremos ou não culpáveis, dependendo dos sentimentos que experimentemos e da forma como hajamos ao cumpri-la. Exemplificando, poderemos ser enviados à guerra contra a nossa vontade, não nos cabendo, neste caso, nenhuma responsabilidade pelas mortes e calamidades que dela se originem, se, porém, no cumprimento desse dever cívico, sentirmos prazer em eliminar nossos adversários ou se agirmos com crueldade, seremos tanto mais culpados do que os assassinos passionais. Tirarmos vantagem de uma ação má, praticada por outras pessoas, constitui igualmente, para nós, falta grave, qual se fôssemos os próprios delinquentes, pois isso equivale a aprovar o mal, solidarizando-se com ele. Nas vezes em que desejamos fazer o mal, mas recuamos a tempo, embora oportunidade houvesse de levá-lo a cabo, demonstramos que o bem já se está desenvolvendo em nossas almas. Se entretanto, deixamos de satisfazer aquele desejo, apenas porque nos faltasse ocasião propícia para tal, então somos tão repreensíveis como se houvéramos praticado. 9. Os espíritos podem retrogradar? A doutrina espírita nos ensina que, em sua origem, os espíritos se assemelham a inocentes crianças, isto é, são simples, ignorantes e completamente inexperientes, carecendo adquirir, pouco a pouco, os conhecimentos que haverão de conduzi-los à plenitude da sabedoria e da bondade. Questão 634, diz-nos, ainda, que todos possuem, latentes, as mesmas faculdades, cujo desenvolvimento mais ou menos rápido depende de seu livre-arbítrio, o qual, por sua vez, vai se ampliando e fortalecendo à medida que cada um toma consciência de si mesmo nos embates da vida. Nessa escalada, os espíritos estão sujeitos a errar e permanecer estacionários por algum tempo. Jamais, porém, poderão degenerar, tornando-se piores do que eram, nem cristalizar-se definitivamente em determinado estágio evolutivo, contrapondo-se à ordem divina que os impele para a frente e para o alto. Deus, se o quisesse, poderia tê-los criado já perfeitos e isentos de qualquer trabalho para gozarem os benefícios da perfeição. Em seus sábios desígnios, todavia, fê-los apenas perfectíveis, para que lhes pertencessem os méritos dessa glória e também porque só assim a saberiam apreciar devidamente. Perguntam alguns: 1. Se os espíritos foram criados nem bons e nem maus, com iguais aptidões para tudo, porque uns seguiram o caminho do bem e outros trilharam a senda do mal. 2. Estes, os que se desencaminharam, não estarão contrastando a afirmação kardeciana de que os espíritos não retrogradam. Respondendo à primeira questão, diremos que,
Em conformidade com o enunciado linhas acima, Deus deseja que todos tenham o merecimento do progresso moral e da bem-aventurança que se destinam e, por isso, a par dos meios que lhes põe ao alcance para esclarecê-los e atraí-los a si, concede-lhes relativa liberdade para que realizem, pelo próprio esforço, esse sublime desiderato. Incipientes podem eles, então, tal qual o filho pródigo da parábola evangélica, enveredar por envios carreiros, os vícios e os crimes, distanciando-se da retidão, o cumprimento das leis de Deus. Cada vez, porém, que isso acontece, sofrem tropeços, quedas e ecúleos que os fazem retornar ao bom caminho. Destarte, esses transviamentos temporários, com as agruras que lhes são consequentes, constituem experiências que eles vão adquirindo para se conduzirem com acerto no futuro e não mais fugirem ao roteiro que lhes cumpre palmilhar. Conforme foi dito páginas atrás, o bem é a única realidade absoluta, o destino final da criação, sendo o mal apenas a ignorância dessa realidade, ignorância que vai desaparecendo, paulatinamente, através do aprendizado em vidas sucessivas. Errando também se aprende, diz um refrão popular. E muito, acrescentamos nós. De sorte que passar do estado de inocência, ou seja, de total inconsciência para o de culpabilidade, em virtude de engano na escolha de certo modo de agir, não significa retrogradar, mas sim ganhar tirocínio, desenvolver a capacidade de discernimento, sem o que nenhum avanço seria possível. Em qualquer ramo de ciência, depois de uma dezena de experimentações diferentes mal sucedidas, o pesquisador estará evidentemente mais próximo da solução que persegue do que antes de iniciá-las, porque os resultados obtidos, embora negativos, lhe terão fornecido preciosos subsídios a respeito, indicando-lhe o melhor rumo a tomar. Como se sabe, milhares e milhares de coisas que tanto conforto e bem-estar oferecem, hoje, à humanidade, são frutos de uma série enorme de fracassos, se não mesmo de desastres e de sacrifícios cruciantes que afinal se transformaram em grandes e esplêndidos triunfos. Pois bem, o mesmo sucede na conquista da perfeição. Advertidos pela dor a cada falta que cometemos, vamos aprendendo a evitá-las e dia virá em que, percebendo que ser feliz é a consequência natural de ser bom, todos haveremos de cumprir a lei de amor, estabelecida por Deus para a felicidade de todos. Os que perfilam doutrinas antirreencarnacionistas não aceitam que todas as almas sejam criadas com iguais aptidões para evoluir e nem aceitam que as diferenças atuais dessas almas, em saber e moralidade, sejam o resultado de progressos realizados em existências pregressas, como ensina o Espiritismo. Essas diferenças, no entanto, são reais, incontestáveis e ressaltam à vista de qualquer um, mas, como não encontram uma causa anterior para justificá-las, dizem, é porque Deus as tem criado assim, desiguais e sem as mesmas aptidões. A que se reduziria neste caso, a justiça divina. 10. Como adorar a Deus? Em todas as épocas, todos os povos praticaram, a seu modo, atos de adoração a um ente supremo, o que demonstra ser a ideia de Deus inata e universal. Com efeito, jamais houve quem não reconhecesse intimamente sua fraqueza, e a consequente necessidade de recorrer a alguém todo-poderoso, buscando-lhe o arrimo, o conforto e a proteção, nos transes mais difíceis desta tão atribulada existência terrena. Tempos houve em que cada família, cada tribo, cada cidade e cada raça tinha os seus deuses particulares, em cujo louvor o fogo divino ardia constantemente na lareira ou nos altares dos templos que lhes eram dedicados. Retribuindo essas homenagens, assim se acreditava, os deuses tudo faziam pelos seus adoradores, chegando até a se postar à frente dos exércitos das comunas ou das nações a que pertenciam, ajudando-as em guerras defensivas ou de conquista. Em sua imensa ignorância, os homens sempre imaginaram que, tal qual os chefes tribais ou os reis e imperadores que os dominavam aqui na terra,
também os deuses fossem sensíveis às manifestações do culto exterior, e daí a pomposidade das cerimônias e dos ritos com que os sagravam. Imaginavam-nos, por outro lado, ciosos de sua autenticidade ou de sua hegemonia e, vez por outra, adeptos de uma divindade entravam em conflito com os de outra, submetendo-a a provas, sendo então considerado vencedor aquela que conseguisse operar feito mais surpreendente. Sirva-nos de exemplo o episódio constante do terceiro livro dos Reis, capítulo 18, v. 22 a 40. Ali se descreve o desafio proposto por Elias aos adoradores de Baal, para saber-se qual o Deus verdadeiro. Colocadas as carnes de um boi sobre o altar dos holocaustos, disse Elias a seus antagonistas, invocai vós, primeiro, os nomes dos vossos deuses, e eu invocarei depois, o nome do meu Senhor, e o Deus que eu vir, mandando fogo, esse seja o Deus. Diz o relato bíblico que por mais que os baamitas invocassem o seu Deus, em altos brados e retalhando-se com canivetes e lancetas, segundo o seu costume, nada conseguiram. Chegada a vez do Deus de Israel, este fez cair do céu um fogo terrível, que devorou não apenas a vítima e a lenha, mas até as próprias pedras do altar. Diante disso, auxiliado pelo povo, Elias agarrou os seguidores de Baal e, arrastando-os para a beira de um rio, ali os decapitou. O monoteísmo, depois de muito tempo, impôs-se, afinal, ao politeísmo, e seria de crer-se que, com esse progresso, compreendendo que o Deus adorado por todas as religiões é um só, os homens passassem, pelo menos, a respeitar-se mutuamente, visto as diferenças, agora, serem apenas quanto à forma de cultuar esse mesmo Deus. Não foi tal, porém, o que sucedeu. E os próprios cristãos, séculos pós séculos, contrastando frontalmente com os piedosos ensinamentos do Cristo, empolgados pelo fanatismo da pior espécie, não hesitaram em trucidar, a ferro e fogo, milhares e milhares de hereges infiéis, para a maior honra e glória de Deus. Como se aquele que é o Senhor da vida pudesse sentir-se honrado e glorificado com tão nefandos assassínios. Atualmente, bastante enfraquecido, o sectarismo religioso começa a derruir, o que constitui prenúncio seguro de melhores dias, daqui para o futuro. Acreditamos, mesmo, que, graças à rápida aceitação que a doutrina espírita vem alcançando por toda parte, muito breve haveremos de compreender que todos, sem exceção, somos de origem divina e integrantes de uma só e grande família. E posto que Deus é amor, não há como adorá-lo senão amando-nos uns aos outros, pois, como sabiamente nos ensina João, o apóstolo, 1 Ep. 4:20, se o homem não ama seu irmão, que lhe está próximo, como pode amar a Deus, a quem não vê? Capítulo 2, questão 649 e seguintes. 11. A prece. A prece, define Kardec, é uma invocação, mediante a qual o homem entra em comunicação com o ser a quem se dirige. Deve ser feita diretamente a Deus, que é o Senhor da vida, mas pode, também, ser-lhe endereçada, por intermédio dos bons espíritos, santos, que são os seus mensageiros e os executores de sua vontade. 3 podem ser os objetivos da prece: louvar, pedir e agradecer. A louvação consiste em exaltar os atributos da divindade, não, evidentemente, com o propósito de ser-lhe agradável, visto que Deus é inacessível à lisonja. Há de traduzir-se por um sentimento espontâneo e puro de admiração por aquele que, em todas as suas manifestações, se revela detentor da perfeição absoluta. As petições visam a algo que se deseja obter, em benefício próprio ou de outrem. Que é o que se pode pedir? Tudo, desde que não contrária à lei de amor que rege e sustenta a harmonia universal. Exemplos: perdão de faltas cometidas, forças para resistir às tentações e aos maus pendores, proteção contra os inimigos, saúde para os enfermos, iluminação para os espíritos conturbados e paz para os sofredores, encarnados ou desencarnados,
amparo diante de um perigo iminente, coragem para vencer as contingências terrenas, paciência e resignação nos transes aflitivos e dolorosos, inspiração sobre como resolver uma situação difícil, seja ela de ordem material ou moral, etc. Os agradecimentos obviamente por todas as bênçãos com que Deus nos felicita a existência, pelos favores recebidos, pelas graças alcançadas, pelas vitórias conseguidas e outras coisas semelhantes. O veículo que conduz a prece até ao seu destinatário é o pensamento, o qual se irradia pelo infinito, através de ondulações mentais, à feição das transmissões radiofônicas ou de televisão, que, por meio das ondas eletromagnéticas, cortam o espaço a uma velocidade de 300.000 km por segundo. A eficácia da prece não depende da postura que se adote, das palavras mais ou menos bonitas com que seja formulada, do lugar onde se esteja, nem de horas convencionais. Decorre, isto sim, da humildade da fé daquele que a emite, a par da sinceridade e veemência que lhe imprima. Não se creia, entretanto, que basta orar, mesmo bem, para que os efeitos desejados se façam sentir de imediato e em qualquer circunstância. Tal crença seria enganosa. A prece não pode, por exemplo, anular a lei de causa e efeito, segundo a qual cada um deve colher os resultados do que faz ou deixa de fazer. Tampouco dispensa quem quer que seja do uso das faculdades que possui, nem do trabalho que lhe compete, na busca ou na realização do objetivo pretendido. Por outro lado, nem sempre aquilo que o homem implora corresponde ao que realmente lhe convém, com vistas à sua felicidade futura. Deus, então, em sua onisciência e suprema bondade, deixa de atender ao que lhe seria prejudicial, como procede um pai criterioso que recusa ao filho o que seja contrário aos seus interesses. Apesar dessas restrições, longe de ser inútil, a prece é recurso de grande valia, desde que feita com discernimento, revista-se das qualidades a que nos referimos linhas acima e seja complementada por nós com os movimentos de alma ou com os esforços exigidos pela vicissitude que nula tem inspirado. De start, quando oramos a Deus, rogando-lhe que nos perdoe uma ação má, é preciso que estejamos efetivamente arrependidos de havê-la praticado e alimentemos o firme propósito de não repeti-la. Quando lhes oramos que nos livre da sanha de nossos adversários, é indispensável que tomemos a iniciativa de uma reconciliação com eles, ou que, pelo menos, a facilitemos. Quando lhes suplicamos ajuda para sair de uma dificuldade, é necessário que, em recebendo do alto uma ideia salvadora, nos empenhemos em sua execução da melhor forma possível. Quando lhe pedimos ânimo para vencer determinadas fraquezas, é imperioso que façamos a nossa parte, alijando de nossa mente as cogitações e as lembranças que com ela se relacionem e dando, também, os devidos passos no sentido de desenvolver as virtudes que lhes sejam opostas, e assim por diante. Agindo de conformidade com a máxima, ajuda-te, que o céu te ajudará, estejamos certos, haveremos de contar, sempre, com a assistência e o socorro dos prepostos de Deus, de modo a que, mesmo sem derrogar-lhe as leis, nem frustrar-lhe os desígnios, sejamos providos daquilo que mais carecemos, quer se trate de remover obstáculos, superar necessidades ou minorar tribulações. Capítulo 2, questão 658 e seguintes. 12. Sacrifícios. Compulsando-se a história das religiões, verifica-se que o oferecimento de sacrifícios à divindade remonta a um passado remotíssimo, a perder-se na noite das idades. As oferendas, que a princípio consistiam em frutos da terra, passaram, depois, a constituir-se de animais, cujas carnes eram queimadas nos altares, transformando-se, mais tarde, em sacrifícios humanos. O Velho Testamento faz inúmeras referências ao holocausto de vítimas humanas aos deuses Baal, Moloque e outros, dando como prática generalizada entre os povos asiáticos, sendo que o Gênesis, capítulo 22,
nos conta que até mesmo Abraão, um dos patriarcas do judaísmo, intentara matar seu filho único Isaque, como prova de amor a Jeová, somente não o fazendo porque, no último instante, um anjo interveio, ordenando fosse suspensa a imolação.